Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo de número 14, o arrebatamento. Eu creio que essa é a parte 5. Nós estávamos falando acerca de ser vigilante e apercebido para a hora do arrebatamento, entardando o noivo à meia-noite, entardando o noivo, as virgens foram tomadas de sono, dormiram, à meia-noite ouviu-se o grito. Então, nós, voltando lá para o jardim do Éden, Adão e a sua esposa, eles foram criados em um ambiente perfeito. Ao final do dia, o Senhor vinha visitá-los na viração do dia. Nós ficamos sabendo disso depois da queda. Por esta época, quando Deus desceu para plantar um jardim para o primeiro casal, a mulher ainda não existia. Deus tirou ela da costela de Adão. E aí Deus tinha dado a missão a Adão de frutificar, multiplicar. Então logo tivesse a mulher por esposa, encher a terra e sujeitar a terra. E aí, naquele instante, antes da mulher surgir na vida do homem, Deus dá uma ordem para o homem: lavrar e guardar o jardim. Assim, Adão, em sua condição perfeita, nós, justificados em Cristo Jesus, a igreja é exortada de igual modo a vigiar. Então nós somos justificados, nós somos igreja e nós somos chamados a vigiar. Todos os que morreram em Cristo, eles têm a sua ressurreição assegurada. Como é que nós sabemos disso? Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 16, Paulo diz assim: porquanto, primeiro ele diz no 13, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então note, Paulo vai falar daqueles que já morreram em Cristo. Ele não abre nenhuma exceção, ele põe todos no mesmo lugar, na mesma condição. Aí ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual é a condição daquele que está morto a ser ressuscitado? Morrer em Cristo Jesus. Esta é a condição. E quanto aos que estão vivos? Ora, aqueles que estão vivos, haverá os nascidos de novo dentro da igreja institucional. O outro grupo que não está, que está na igreja institucional, mas não se converteram, esse fica. E mesmo adorando a Deus, junto com quem serve a Deus, permanece, não é arrebatado. Deixe-me colocar. Nós falamos que a igreja cruzou os séculos. Fizemos a comparação, Lídia, seja bem-vinda. Fizemos a comparação da igreja cruzando os séculos com as parábolas de Mateus capítulo 13. Na segunda parábola, Jesus disse que no meio do trigo vai ser colocado o joio. O inimigo vai plantar o joio no meio do trigo. O que significa isso? Significa que a igreja ela vai estar
andando par e passo com quem não é igreja. Na igreja institucional, nós temos dois tipos de grupo de pessoas: a igreja e aquela que não é igreja, ou seja, que não passou pelo processo do novo nascimento. Então, Jesus diz assim, Lucas 21, 34, 36, olhai por vós, para não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havido dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então vamos voltar primeiro, vamos voltar à condição da noiva. Nós temos 10 noivas, então vamos mudar aqui. Nós temos 10 noivas e as 10 noivas são declaradas 10 virgens. Nós temos 10 noivas e as 10 noivas declaradas 10 virgens. Então, observa o detalhe. Nós temos 10 noivas e temos, depois ela se divide em dois grupos, 5 e 5. Ok? Aonde estão estas noivas? Elas estão inseridas dentro da igreja institucional. O que elas são? Elas são virgens. Por que elas são virgens? Vamos entender a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10. Paulo diz assim: os casados ordeno não eu, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Aí ele vai dizer o seguinte, presta atenção. Ao mais digo eu, Paulo está dizendo, não é o Senhor que está dizendo, é Paulo que está dizendo. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone a sua mulher incrédula. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, um é crente, o outro é incrédulo. Incrédulo. Ok? Então Paulo está dizendo, o marido resolve continuar casado com a mulher incrédula. Aí ele diz assim, e a mulher que tem marido incrédulo, agora mudou. O marido é incrente e a mulher é incrédula. Agora Paulo fala, a mulher é crente e o marido é incrédulo. E aí o que ele diz? Porque o marido incrédulo, o que acontece com ele? O marido incrédulo é santificado pela mulher crente. O marido incrédulo é santificado pela mulher crente. E aí ele diz assim, e a esposa incrédula, o marido incrédulo é santificado pela esposa crente, e a esposa incrédula é santificada pelo marido crente. De outra forma, os filhos seriam impuros. Então os filhos são puros, porque um dos dois é crente. Pega o raciocínio.
O crente santifica o incrédulo. Em que sentido? A atitude do crente muda o comportamento do incrédulo. Por exemplo, vamos supor que a esposa crente, ela é crente, o marido incrédulo, mas ele fica constrangido de falar palavrão na frente da esposa. Ele muda o comportamento em respeito à santidade dela. Então, quando ele muda o comportamento, ele muda o tratamento, ele muda a maneira, ele se torna o quê? Santificado. Quer dizer, há uma mudança no comportamento dele. Agora vamos o joio e o trigo dentro da igreja. O que nós temos aqui? Nós temos o trigo e nós temos o joio. O que o trigo faz com o joio? Ele santifica o joio. Como assim, César? Presta atenção. Imagina você uma igreja institucional. Tem 4.000 pessoas adorando a Deus naquele lugar. 2.000 nasceram de novo. 2.000 não nasceram de novo. Mas os 4.000 estão adorando a Deus e orando a Deus. Quem é que está influenciando quem? O nascido de novo está moldando o comportamento do não nascido, do incrédulo, e olhando de fora, os dois têm exatamente o mesmo comportamento. Gostam das mesmas músicas, vão no mesmo lugar, compartilham dos mesmos interesses, estudam a mesma Bíblia, só que um nasceu de novo e outro não nasceu de novo. O que nós temos? 10 virgens. 5 virgens, 5 virgens. Por que elas são virgens? Porque a virgem, que é crente, está moldando o comportamento da virgem que não é crente. Ok. O que nós estamos dizendo? Vamos pegar do ponto de vista sexual. Dentro da igreja há um preceito que só pode haver sexo depois do casamento. Aquela que nasceu de novo, ela se reserva para o novo nascimento, para o casamento. Aquela que não nasceu de novo, vendo o comportamento da outra, se reserva também para o casamento. Elas são virgens. Agora, olha só o que vai acontecer. Vamos lá para a parábola em Mateus, capítulo 25, para você entender o mistério da parábola. Por que 5 ficam e 5 vão ao encontro do noivo? Mateus, capítulo 25. As 10 virgens tinham o quê? Lâmpadas. As 10 virgens tinham lâmpadas. Então, essa tinha lâmpada e essa tinha lâmpada. O que a lâmpada significa? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ora, se eu vou numa igreja cristã, o pastor está falando de Jesus. Então eu estou ouvindo de Jesus. O que eu tenho? A lâmpada, que é Jesus. Por que as 10 são virgens? Porque elas carregam uma lâmpada que é Jesus. Mas agora nós temos o seguinte. Essa aqui, a lâmpada é a graça. Essa aqui, a lâmpada é o legalismo. Qual que é a diferença entre a graça e o legalismo? A graça diz assim, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. O legalismo diz assim, isso eu não posso. Eu não posso tocar nisso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo porque é pecado. A graça diz, eu posso, mas eu não faço, não me convém. O legalismo, eu não posso, eu não posso, eu não posso porque é pecado. O que eles são? Virgens. A graça não faz porque ela não convém para ela.
O legalista não faz porque é pecado. Eles são virgens. Continuamos com a parábola. As nécias tomaram as suas lâmpadas. Olha só agora. Não levaram azeite consigo. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. O que é o azeite? A expressão do Espírito Santo. Então, o que nós estamos dizendo? Esta aqui tem o Espírito Santo. Essa aqui não tem o azeite, não tem o Espírito Santo. Resultado, o trigo que tem graça, que tem o Espírito Santo, que tem a luz, nasceu de novo. O joio que tem a luz, mas não tem o azeite, não tem o novo nascimento, ele é apenas um legalista. É por isto que, quando o noivo chega, quem nasceu de novo está pronto. Quem não nasceu de novo, fica. Observa. Vamos lá para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo de número... versículo de número 13. Em quem também vós, falando do trigo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ouvir, crer e confessar, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Olha o azeite. Foram selados, esse grupo aqui, ele é um grupo selado. Se ele é selado com que propósito? O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É mais ou menos assim. Imagina você sendo uma carta viva e recebendo um selo no seu peito. Este selo é a garantia que o carro do correio vai pegar você por causa do selo e vai levar você ao lugar de direito. O selo, quando acontecer o arrebatamento, Jesus poderia falar assim, chamar cada um nominalmente, todos os crentes do mundo. Mas ele não precisa fazer isso. Ele vai fazer o seguinte, ele fica lá nas nuvens, imagina Jesus lá nas nuvens, aí ele para e ele fala assim, eu quero a minha noiva. Aí ele fala assim, pai, como que a gente faz para buscar a noiva? Aí o pai diz assim para Jesus, olha, é o seguinte, eu vou conseguir abrir uma janela de 1 segundo. Um segundo. Se você conseguir trazer a tua noiva em 1 segundo, elas passam. Se você não aproveitar a janela, elas não passam. Aí Jesus olha para a terra e fala assim, como é que eu vou fazer? Eu só tenho 1 segundo. A trombeta vai tocar, eu só tenho 1 segundo. Aí ele olha para a terra assim e fala, olha, são 200 milhões de pessoas. Em 1 segundo eu não consigo falar nome de 200 milhões. Ao mesmo tempo não vai dar. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar um único nome. E eu tenho certeza que minha noiva vem. Ele vai dizer, Espírito Santo sobe. E o Espírito Santo sobe, mas acontece que ele é selo. E quem tiver ele sobe junto. Por isso que aquele do meio será tomado. Porque na hora que o Espírito Santo que chamou, o Espírito e a noiva diz vem. Mas na hora que o Espírito Santo ouve a voz do noivo chamando a noiva, Jesus só fala o nome. Espírito Santo. O Espírito sobe e a noiva sobe junto. Então, esta é a ideia de que o grupo que vai ser arrebatado é o grupo que nasceu de novo. Agora, por que vigiar? Aí vem e fala, César, há uma contradição nessa história. Você leu o texto que Jesus disse,
Não sobrecarregue o seu coração com glutonaria, com embriaguez, com cuidados dessa vida, porque senão vai vir de improviso. Ok, vamos voltar de novo para a parábola de Mateus capítulo 13. É lançada a semente sobre a terra. Olha só, a primeira semente cai aonde? Na beira do caminho. Quem é que leva embora? O maligno? Nem está contado aqui nesse texto de advertência de Jesus. Por quê? Porque a palavra nem chegou ao coração, o maligno levou. Que tipo de pessoa é esta que não conseguiu apropriar da palavra do evangelho? A gente chama de aquele que vai com as outras, né? Não vou usar o nome que usa para não estigmatizar naquele nome. Sabe? Aquele que vai com as outras. Ou seja, qualquer pessoa de opinião tira a opinião dele. Ele pensa de um jeito, se você pensar de outro, ele já muda também, porque ele sempre quer ser agradável. É uma pessoa absolutamente superficial. Ele vive na ignorância. Este é o ignorante. Por que ele é ignorante? Ele não sabe o que ele está recebendo. Então ele não consegue entender. Ele ouve o evangelho, mas ele não entende o evangelho. Ele não captura, ele não se interessa, ele não procura. Ele está ali apenas porque quando Israel saiu do Egito, foi colocado assim, saiu o vulgo no meio do povo. Quer dizer, uma mistura de gente. Uma pessoa que, porque aquela multidão foi, ele foi também junto com aquela multidão. Mas ele não sabia para onde eles estavam indo, sabe? Sabe aquele cara que chega no acidente e fica, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ele tá todo mundo parado ali, mas ele não sabe, mas ele quer saber, mas só que ele está bobalhado naquele lugar. Este é o primeiro tipo de terreno, nem entra na conta de Jesus. O segundo tipo de terreno, aqui Jesus disse, glutonaria e embriaguez. Quando nós vamos para Mateus, no capítulo 13, olhando o segundo grupo, ele é como? Mateus capítulo 13. O segundo grupo, quando Jesus dá a interpretação, ele diz assim, a angústia, a perseguição, escandaliza a pessoa. Quem é o segundo grupo? O segundo grupo é uma pessoa que vive no estado da emoção. O que guia ela é a sua emoção. Só que a emoção é como a onda do mar, ela vem e vai. Um dia ele está feliz, outro dia ele está triste, um dia ele está mais ou menos, outro dia ele tem uma energia que não consegue dar conta de gastar, mas ele é levado pelas emoções. A hora que ele recebe a palavra de Deus, todo mundo feliz ali, e ele não sabe de onde vem aquela alegria, mas ele entra no vácuo das pessoas, ele começa a cantar. Essa pessoa, quando chega a hora do louvor da igreja, ela é a primeira a ser despertada. Ela já levanta, já pula, já bate palma, já dança daqui, já dança dali. Por quê? Porque as emoções tomam conta daquele indivíduo e ele é movido pelas emoções. Mas do jeito que as emoções são boas, elas também podem arruinar, elas também podem perturbar. E aí, quando ele percebe que andar com Jesus não tira ele da depressão, não tira ele da amargura, não tira ele da ansiedade, não tira ele da preocupação, não tira ele do medo, ele se escandaliza. Ele não se apropria da palavra. Ele está junto com os outros, mas ele não consegue tratar as suas emoções. Esse é o segundo caminho. Por isso Jesus disse glutonaria e embriaguez. Por quê? Ele precisa o corpo ser movimentado por alguma força externa. Seja pela comida, pelo prazer da comida, ou seja pelo prazer da bebida. Esses dias eu estava lendo quando uma pessoa dizia assim, as razões por que beber vinho. E a última razão é porque ela se solta, ela faz aquilo que ela não faria em condição normal. A pessoa é movida somente pelas suas emoções, ele não captura a palavra de Deus. Aí nós chegamos no terceiro caminho, os cuidados da vida. E Jesus acrescenta a fascinação da riqueza.
Essas são pessoas mentais. O estado dela é mental. Elas estão fazendo soma, fazendo cálculo. Se ele é um trabalhador, ele está pensando na aposentadoria. Se ele é um empreendedor, ele está pensando na liberdade financeira. Mas ele está pensando nas coisas dessa vida, nas matemáticas da vida, no sustento. Ele está pensando na racionalidade das suas atitudes. Ele tá fazendo plano de aposentadoria. Mas é o cuidado dessa vida. Esse caminho também, Jesus disse que por causa das riquezas, ele sufoca a palavra de Deus. A palavra de Deus não consegue ficar frutífera. Quem é que é o trigo? É o quarto tipo de terreno. É a terra boa, é a terra que se deixa cultivar, é aquele que ouve a palavra, compreende a palavra, é aquele que vive em estado de consciência. Ele não vive baseado na mente, no racional, ele não vive baseado nas suas emoções, ele é baseado na sua consciência, na sua identidade. Então, esse grupo, quando tocar a trombeta, ele tem o selo do Espírito Santo. E ele vai subir. Então, por que ser vigilante? Ser vigilante por quê? Porque se eu percebo que as emoções dominam a minha vida, eu tenho que parar para prestar atenção. Eu não deveria. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, deveria guardar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Se eu estou fascinado pela riqueza ou preocupado com os cuidados dessa vida, então eu deveria pensar, por quê? Porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então o que é vigiar aqui? Não é vigiar para saber se o anticristo está chegando, não é esse o caso. É porque Jesus vai chegar antes, talvez, do anticristo. Mas é vigiar no sentido de vigiar o seu coração, porque dele procede as veredas da vida. É vigiar a maneira como você anda nesse mundo, a maneira como você enxerga e percebe as coisas dessa vida. Por quê? Deixe-me dizer uma coisa. O arrebatamento, ele não fará distinção entre salvos por conta da justificação. Por quê? Porque o propósito não é a salvação. O arrebatamento ele não vem para salvar a humanidade. O arrebatamento vem para livrar a noiva de Cristo da grande tribulação que vai chegar no mundo. Esse é o objetivo do livramento. Então, o crente que tiver 0 de galardão, o crente que tiver uma riqueza imensa de galardão, vai subir junto, porque é a noiva de Cristo do mesmo jeito. Ele foi justificado, ele nasceu de novo, foi regenerado, ele tem o selo do Espírito. Então ele vai subir. Os que ficaram, eles vão ficar por quê? Porque eles não passaram pela experiência do novo nascimento. Mas você vai dizer, César, você está dizendo que dentro de uma igreja tem gente que não tem o novo nascimento? Acontece, principalmente quando ele é filho do crente. Por quê? Porque ele sendo filho do crente, veja só, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Ponto. Quem crer e for batizado será salvo. Mas tem determinadas igrejas que ela diz assim, pera lá, o marido é salvo, a mulher é salva, os dois são batizados. E o filho? O filho, a Bíblia diz que ele é santificado, ele se... Meg, seja bem-vinda, Meg. Veja só, o filho do crente, o pai é crente, a mãe é crente, os dois estão na igreja e o filho é purificado. Então tem determinada igreja que diz assim, nós vamos batizar a criança na hora que ela nasce, para
E aí ele diz assim: a criança é batizada quando nasce. Se ela é batizada, ela pode participar da ceia junto com o pai, mas o pai e a mãe têm a obrigação de conduzir a criança no caminho do Senhor para ela entregar a vida a Jesus. Então ele está dizendo, o batismo não está salvando, o batismo está apenas fazendo congregar, mas vai ter um momento que essa criança tem que confirmar a sua salvação. Ok, o cristão, o filho do crente, ele entra dentro da igreja, ele é batizado nas águas, e ele vive dentro da igreja, ele ouve falar de Jesus, mas ele pessoalmente nunca entregou a sua vida a Jesus. Foi os pais dele que conduziram ele ao batismo. Ele continua, porque ele é filho, ele tem que vir à igreja, ele continua vindo à igreja, mas ele não passou por uma experiência de novo nascimento. Quando acontecer o arrebatamento, ele não vai ser arrebatado, ele vai ficar. Por quê? Ele não tem o selo do Espírito Santo, ele não tem o azeite como aquelas 5 virgens tinham, ele só tem a lâmpada, quer dizer, ele só conhece Jesus, mas ele nunca entregou a vida a Jesus Cristo. Observa, Jesus disse a Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, qual é a condição para entrar no reino de Deus? Nascer da água e nascer do Espírito. O que é nascer da água e nascer do Espírito? Seja bem-vinda, Marion. O que é nascer da água e nascer do Espírito? Nascer da água é ouvir a palavra de Deus, se deixar convencer por essa palavra a partir do convencimento do Espírito Santo, e aí ele passa pelo novo nascimento. Se ele passou pelo novo nascimento, ele vai ser arrebatado, não importa a condição espiritual que ele esteja, ele vai ser arrebatado. E os que ficaram por não terem o novo nascimento, vão ter que suportar a tribulação, a grande tribulação. E naquele tempo, eles terão a oportunidade de se converter. Só que tem um detalhe: quem se converter depois do arrebatamento, ele só tem 2 escolhas para ir para ser ressuscitado. Ou ele se deixa levar prisioneiro, se deixa torturar e se deixa morrer, ou se ele resistir, ele perde a salvação. A estes, Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Por que ele tem que perseverar até o fim? Porque ele precisa manter o selo da sua salvação. Ele tem que crer e manter a sua crença até o fim. Por isso que João, falando desse grupo em Mateus, Apocalipse capítulo 7, quando ele enxerga um grupo diferente no meio daquele povo, ele diz o seguinte, capítulo 7, versículo 14. Ele diz: quem é esse povo que está com veste branca? Diz: quem são e de onde vieram? A resposta: meu Senhor, tu sabes. Então ele disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, estes se converteram depois do arrebatamento. Então, o que nós estamos falando? O arrebatamento, ninguém sabe a hora que ele vai acontecer. Muita gente fala assim: olha, ninguém pode declarar o dia do arrebatamento. Tipo assim, se eu falar, o arrebatamento vai ser no ano de 2023. Esse é falso profeta, porque ele está dizendo que o arrebatamento vai ser numa data e Jesus disse que ninguém sabe daquela data. Agora eu pergunto para você, você sabe por que ninguém sabe a hora
o dia e a hora do arrebatamento? Note uma coisa, Jesus não disse assim, ninguém sabe o ano do arrebatamento, ou ninguém sabe a geração do arrebatamento, porque disso nós sabemos. César, como que nós podemos saber que somos a geração do arrebatamento? 1948. Desde 1948, em que Israel se tornou nação, Deus não precisa mais da igreja na terra. Simples assim. Você vai dizer, mas César, por que Deus não precisa da igreja? Porque Deus tem Israel para ser a sua testemunha. Porque Israel, depois do arrebatamento, vai ficar, e ele vai pegar 144 mil judeus e vai selar. E eles vão encontrar com Jesus na batalha de Armagedon, quando Israel inteiro se converterá a Jesus Cristo. Então significa que desde 1948, se você quiser saber quando é que vai acontecer o arrebatamento, a data é essa, ontem. Você vai dizer, mas como ontem, César? É que já devia ter acontecido. Não tem nenhuma razão para não ter acontecido. Pode acontecer agora, enquanto eu estou falando com você. Pode acontecer daqui meia hora, daqui meio-dia. Jesus disse que, Pedro disse que a única razão porque está demorando um pouco mais é porque Deus está dando tempo para se converter. Deus está dando tempo para o arrebatamento, para o arrependimento. Mas que tempo é esse? O tempo de completar o número da noiva do Senhor. Porque quando esse número for completado, o arrebatamento vai acontecer. Mas por que então é dito que a gente não sabe o dia e a hora? Por que a gente só não tem condição de saber? Eu digo para você o seguinte. Volte lá para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve a batalha, me parece que o nome dela é Batalha de Normandia. A Batalha de Normandia foi uma das batalhas mais importantes para decidir o final da Segunda Guerra Mundial. Agora tinha um detalhe. Ninguém, nem os exércitos de Hitler, nem os soldados aliados, nem os generais aliados, ninguém sabia o dia D. Ninguém sabia o dia que o exército iria avançar para atacar. Essa data era um segredo de Estado. Essa data estava no máximo na cabeça de um homem que iria falar para um outro homem. Talvez o presidente dos Estados Unidos sabia o dia D, mas ele tinha que falar para o general tinha que comunicar. Agora, por que não se sabia o dia D? Não tem nada de mágico no dia D, não tem nada de excepcional no dia D, não tem nada de misterioso no dia D. O dia D, a hora, o dia e a hora que ninguém sabe, é para pegar Satanás desprevenido. Como assim, César, pegar Satanás desprevenido? Entenda, Apocalipse capítulo 12, Satanás, ele tem 2/3 dos anjos. Ele tem 2/3 dos anjos nos lugares celestiais. 2/3 dos anjos. Ele tem 1/3 dos anjos infiltrado no planeta Terra. E qual é o objetivo dele? Buscar tragar o filho que vai nascer. Quando é que essa batalha começou? Começou quando Jesus morreu. Aliás, quando Jesus nasceu. Por quê? Porque a mulher vestida de glória, o dragão está diante dela para tragar a criança que vai nascer. Quem é a criança que vai nascer? É o varão que vai reger a terra com vara de ferro. Quem é esse homem? Jesus. Mas a obra do diabo não termina com Jesus, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, Jesus está sentado à direita do Pai, até por todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Mas o que é que falta para Jesus? Porventura, pode faltar algo para Jesus, o Filho de Deus? Sim, falta. O que falta para Jesus? Não é bom que o homem fique só.
Não é bom que Jesus fique só. Falta para ele o corpo, falta para ele a noiva, falta para ele o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está na terra. Ele disse: eu vou preparar lugar. Quando o lugar estiver pronto, eu vou vir buscar vocês, porque eu não posso viver sem vocês. E aí o que o diabo faz? Ele fica olhando para cada filho, filha de Deus, buscando a quem possa tragar, porque se ele não conseguiu com Jesus, ele tem que conseguir com os membros do corpo de Cristo. Ele precisa desesperadamente tirar a visão. Mas tirar a visão de quem? Do nascido de novo. O nascido de novo tem selo, ele vai partir. O problema está em quê? Como é que eu sei que eu sou nascido de novo? Porque eu estou numa igreja institucional. Eu tenho centenas, dezenas, milhares de pessoas junto comigo. Todas as pessoas ali, se você perguntar, crê em Deus? Todas, cremos em Deus. Crê em Jesus Cristo? Creio em Jesus Cristo. Mas quantas passaram pelo novo nascimento? Quantas se deixaram convencer pelo Espírito Santo? Então, Satanás, ele fica numa igreja institucional, e aí ele infiltra o joio no meio do trigo. E o que ele faz com o joio? Ele manipula, ele causa escândalo. E quando ele causa escândalo, o que acontece com a pessoa que está escandalizada? Se afasta da presença de Deus. E quando ela se afasta da presença de Deus, ela não sabe a sua verdadeira condição espiritual. Agora, quando chegar o arrebatamento, Apocalipse capítulo 12 diz que o arcanjo Miguel vai vir em batalha contra Satanás. Entenda as lógicas dos anjos de Deus. O anjo mais poderoso do universo é Satanás. Ele foi o primeiro anjo criado. Ele é sinete de perfeição. Ele é o maior militar estrategista de todos os anjos. A única razão dos anjos de Deus prevalecerem sobre as forças das trevas, existe duas razões. A primeira, porque eles seguem as estrita ordem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Filho do homem. Mas também eles seguem as intercessões da igreja, o povo de Deus. Por isso que um anjo de Deus, ele só pode entrar em favor de um membro da igreja quando duas coisas acontecem. Primeiro, uma ordem do céu a favor daquele. Segundo, haja intercessão suficiente para uma intervenção divina. Porque os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação, mas eles só podem agir em favor do povo de Deus nas condições em que a justiça de Deus esteja estabelecida. Aí vem o arcanjo Miguel, vai lutar com Satanás. Satanás olha para ele e diz: será que ele não sabe que eu sou o mais poderoso? Mas naquele dia, no dia do arrebatamento, o arcanjo Miguel sabe de uma coisa. Ele precisa abrir uma janela de 1 segundo. Ele precisa distrair as forças das trevas por 1 único segundo. Porque se ele abrir uma janela no céu de 1 segundo, a igreja passa. E se a igreja passar, os pés da igreja estão nos lugares celestiais. A cabeça da igreja é Cristo. O corpo está completo. Não há mais lugar para Satanás nos lugares celestiais. Ele é jogado com todo o seu exército para dentro do planeta Terra. Por isso que ele não pode deixar o crente estar preparado para a volta do Senhor. Porque ele sabe que se a igreja subir, ele cai. É igual uma balança. Um sobe e o outro desce. É automático, assim, não tem escapatória para ele. Então ele precisa, por todos os meios, impedir o arrebatamento da igreja. Mas Jesus fez uma promessa.
Ele fez uma promessa ao seu povo: eu vou buscar vocês. Aos mortos ele diz: quando vocês morrerem, ainda que morram, vocês viverão, serão ressuscitados. Como ele fez com Lázaro. Mas os vivos, aos vivos, ele dá uma promessa: a hora que eu vier buscar os mortos em Cristo, eu levo vocês também. Vocês não vão ficar para o dia da vingança. Vocês não vão ficar para o princípio das dores. Vocês não vão ficar para a grande tribulação. Vocês não vão ficar para a hora da provação que vai vir sobre todo mundo. Eu vou levar vocês. Agora, ainda que Jesus queira nos levar, e aqui está o mistério do dia D. Jesus pode vir buscar a noiva, mas ele não pode lutar contra Satanás. Você vai dizer: como assim, César? Por que ele não pode lutar contra Satanás? Porque ele só vai lutar contra Satanás na batalha de Armagedon, quando ele mandar prender Satanás. Esta é a batalha que Jesus luta contra Satanás. Até aquela hora, Jesus tem que ficar assim: eu quero minha igreja. Pai, está na hora. Eu vou trazer tua igreja. Eu já falei para você que eu vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Aquieta. Pai, está na hora. Aquieta. Por que eu tenho que ficar quieto, pai? Porque eu vou abrir uma janela. Com quem? Com Miguel. De que jeito? Porque o pai não pode lutar aqui. O Miguel não tem capacidade de enfrentar Satanás. E eu estou aqui parado e não posso fazer nada. Como é que o senhor vai resolver essa equação? Tem um segredo, meu filho. Miguel não precisa vencer Satanás nessa batalha. Como assim não precisa? Ele só precisa abrir uma janela de 1 segundo. Ele só tem que fazer isso. Eu não preciso lutar, você não precisa lutar. Miguel sabe, ele é o segundo maior guerreiro do universo. Ele conhece Satanás. Ele já enfrentou Satanás lá naquela luta contra o corpo de Moisés. Ele está estudando Satanás. 1 segundo ele consegue abrir. E aí chega a hora. Quando Deus dá o comando, Miguel tem 1 segundo de tempo e Jesus esperando a igreja subir. 1 segundo. No abrir e piscar de olhos, a igreja sobe. Encontra com Jesus. Aí você diz: e agora? Por que Satanás tem que cair na terra? Porque agora mudou de figura. Agora a igreja está nos lugares celestiais. O corpo de Cristo está lá. E Satanás, ele só estava aqui nos lugares celestiais porque ele queria impedir o arrebatamento. Uma vez que ele não conseguiu essa proeza, perdeu o sentido ele permanecer nos lugares celestiais. Ele cai na terra. Então, o que é o dia D? O dia D, o dia do arrebatamento, o dia e a hora. Nós poderíamos dizer o dia, a hora, o minuto, o segundo, o macro segundo. A hora que Deus vai dizer: abre a janela, a igreja sobe. Por isso que não há mistério. Se você estivesse na batalha de Normandia, você não tem que saber o dia D. Você sabe que você está preparado com a arma na mão e que a hora que chegar a ordem de comando você tem que correr e ganhar. Então não tem mistério o dia D, a não ser esperar o momento de sair a batalha. Agora, se você estiver embriagado, sem arma, sem nada, quer dizer, sem o Espírito Santo, sem ter convicção de que nasceu de novo, aí é óbvio, aí o dia D é problemático, porque aí não haverá tempo de fazer mais nada. Todos os que tentam marcar o dia da volta de Jesus ficarão envergonhados, ao ponto de criar uma barreira para qualquer que fale sobre o tema. De fato,
O texto disse que é impossível marcar o dia e a hora da volta de Jesus. Todavia, é possível saber que o tempo está próximo. Jesus disse: olhe para a figueira, porque ela vai brotar, e não passará uma geração sem que todas essas coisas estejam se cumprindo. Lucas capítulo 21, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O apóstolo Paulo chegou a dizer: a nossa salvação está mais perto de nós hoje do que esteve ontem. Quem entender a razão da impossibilidade de saber o dia e a hora, sabe que é possível conhecer o tempo. Este é o tempo da hora da batalha final. Este é o tempo designado por Deus para levar a igreja. O dia e a hora do arrebatamento tem a sua equivalência ao jargão militar chamado dia D. O dia D é a designação da data, o dia em que o ataque ou uma operação de combate deve ser iniciado. No caso de Normandia, foi no dia 6 de junho de 1944, às 6 horas e 30 minutos. Esta foi a hora. Quem é que sabia dessa hora? O presidente, o general. Ele sabia que no dia 6 de junho de 1944, a última batalha da Segunda Guerra Mundial seria travada. E ninguém podia saber aquela data, senão Hitler faria alguma coisa e impediria aquela vitória. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus e leio aquele dia e a hora, eu aprendi uma coisa. Nós, quando nos relacionamos com Deus, e isso deveria ser também com os homens, nós devemos aprender a confiar uns nos outros. A Bíblia diz que não podemos confiar em ninguém. Mas quando eu falo confiar uns nos outros, é confiar em Deus e confiar nas pessoas em Deus. Como é que funciona confiar numa pessoa em Deus? Vamos supor que eu preciso pagar uma conta hoje. E uma pessoa diz assim para mim: César, eu estou te devendo um determinado valor e no dia de hoje, que é o dia 1º de junho, eu vou te pagar aquele valor. Aí eu penso assim: eu estou hoje e aquele indivíduo prometeu para mim que ele vai me pagar hoje e eu preciso pagar uma conta hoje que é exatamente o valor que ele tem para me pagar. Então, eu estou tranquilo. Ele disse que vai pagar, eu estou esperando. Quando chega na hora do pagamento, na hora que eu tenho que pagar a minha conta, ele não aparece para pagar. O que acontece? Agora vem a questão: em quem é que você confia? Se você confia no homem, a tendência tua é ligar para ele, xingar ele de todas as maneiras, porque ele está impedindo você pagar a sua conta. Agora, se você confia em Deus, você vai dizer: ele não me trouxe dinheiro. Significa que dinheiro de outra parte vai chegar na minha mão para eu pagar o que precisa pagar. Ou seja, eu confiei nele, mas porque ele falhou, a minha confiança se transferiu para Deus. Assim o arrebatamento. O arrebatamento, ninguém sabe aquela hora, mas tudo que eu preciso fazer é estar preparado para aquela hora. Quando nós voltamos no Êxodo, Jesus disse a Moisés: tira o povo de Israel para me adorar no deserto. Chegou o dia que Deus disse: esta noite é o dia D. Vocês fazem o seguinte: fiquem dentro das suas casas, preparem a Páscoa
se vistam preparados para a partida, coma do cordeiro pascal, antes coloque o sangue nos umbrais da porta, porque nesta noite eu vou passar com o anjo da morte. Quem tiver o sangue no umbral da porta está livre da visitação desse anjo, mas quem não tiver, o primogênito dessa casa vai morrer. O que eles fizeram? Eles comeram o cordeiro pascal com a convicção, com a consciência, com o entendimento, com a certeza de que naquela noite eles iriam partir. Eles estavam prontos para a partida. Eles tinham a convicção de que iam partir. Aí você vem e diz assim: César, mas como que nós podemos ter a convicção da partida? Eles tinham a convicção de que iam partir naquela noite. Eles estavam convictos. Há uma batalha travada por Davi que dá uma dimensão do significado do dia D. Olha como aconteceu essa batalha. Davi tinha que atacar o exército dos filisteus. O exército de Davi contra os filisteus. Aí ele chegou para o Senhor e perguntou para o Senhor: como é que eu vou atacar? O Senhor falou: ataca de frente e você vence a batalha. O que Davi fez? Atacou de frente, venceu a batalha. Passou um ano. Aí ele foi de novo batalhar contra os filisteus. E aí ele diz assim para o Senhor: e agora, como é que eu faço? Aí o Senhor fala: vai por detrás, para diante da folha de amoreira, e quando você ouvir o vento da folha, é hora de atacar. Olha o dia D. Quando você ouvir o vento da folha, o estrondo da marcha pela copa das amoreiras, ataque, porque é a hora. Ali está o dia D. Ataque, porque é a hora. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. O dia D. Para entender o contexto da batalha que se segue no arrebatamento, é preciso entender o posicionamento dos exércitos. Essa batalha é travada nos lugares celestiais. Satanás é desafiado por Miguel. Miguel surpreende Satanás porque ele nunca tinha desafiado Satanás em uma batalha. Satanás pensa que vai ser coisa rápida. É virar, liquidar Miguel e voltar de novo e impedir o arrebatamento. Para a surpresa dele, 1 minuto de distração foi o suficiente para abrir a janela e a igreja passar. 1 segundo o suficiente para a igreja passar. Deixe-me finalizar dizendo o seguinte: quando nós falamos igreja, nós estamos olhando a igreja institucional. Dentro da igreja institucional tem 4 grupos de gente: o ignorante, que não entende o que está acontecendo; o emocional, que se deixa levar por suas emoções e se escandaliza com muita rapidez da palavra de Deus; o racional, que quer conduzir a sua vida nos cuidados dessa vida e na fascinação da riqueza; e o crente, o nascido de novo, o que compreende a palavra, o que passa pela justificação, o que passa pela regeneração. Este vai ser arrebatado, os outros 3 vão ficar. Por isso é necessário vigiar. Não vigiar se o arrebatamento vai ou não vai acontecer, porque ele virá, será rápido, mas vigiar a saída do seu coração. Ter a convicção
que o seu coração é um coração justificado e é um coração regenerado. E para você ter essa convicção, é por causa disso que você passa por experiências existenciais difíceis, em que a única maneira de vencê-las é pelo poder de Deus. Para você saber que você serve ao Deus vivo e tem o selo do Espírito Santo. Porque Deus faz distinção entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Foi muito bom, Meg, Marion, ter você aqui junto comigo, Lídia. Hoje é um dia especial para nós, porque hoje nós entramos numa nova fase no Instagram, com padronização de todas as temáticas que nós temos distribuído. E se você ainda não faz parte da minha comunidade, venha fazer, venha se inscrever. Vamos tornar essa comunidade significante para levarmos a palavra mais longe. Também envia esse vídeo para os seus amigos. Nos ajude a despertar o povo de Deus nessa última hora, porque se nós nos colocarmos de pé, o próprio Senhor nos esclarecerá. Foi muito bom ter você aqui junto comigo. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado. Um abraço, Marion. Um abraço, Lídia.